Eis-nos, uma vez mais, às vésperas de mais uma Páscoa. Nosso pensamento e nossa emoção, ambos cristãos, manifestam nossa sensibilidade psíquica, deixando de lado o apelo comercial da data e o caráter de festividade familiar, a exemplo do Natal. Nossa atenção e consciências espíritas requerem uma explicação plausível do significado da data e de sua representação perante o contexto filosófico, científico e moral da doutrina espírita. Deve-se comemorar a Páscoa? Que tipo de celebração, evento ou homenagem é permitido nas instituições espíritas? Como o Espiritismo visualiza o acontecimento da paixão, crucificação, morte e ressurreição de Jesus? Em linhas gerais, as instituições espíritas não celebram a Páscoa, nem programam situações específicas para marcar a data, como fazem as demais religiões ou filosofias cristãs. Todavia, o sentimento de religiosidade, que é particular de cada ser espírito, é, pela doutrina espírita, respeitado, de modo que qualquer manifestação pessoal ou mesmo coletiva acerca da Páscoa não é proibida, nem desaconselhada. O certo é que a figura de Jesus assume posição privilegiada no contexto espírita, dizendo-se, inclusive, que a moral de Jesus serve de base para a moral do Espiritismo. Assim, como as pessoas, via de regra, são lembradas em nossa cultura pelo que fizeram e reverenciadas nas datas principais de sua existência corpórea, nascimento e morte, é absolutamente comum e verdadeiro lembrar-nos das pessoas que nos são caras ou importantes nessas datas. Não há, francamente, nenhum mal nisso. Mas, como o Espiritismo não tem dogmas, sacramentos, rituais ou liturgias, a forma de encarar a Páscoa ou Natividade de Jesus assume uma conotação bastante peculiar. Antes de mencionarmos a significação espírita da Páscoa, faz-se necessário buscar, no tempo, na história da humanidade, as referências de acontecimentos. A Páscoa, primeiramente, não é, de maneira inicial, relacionada ao martírio e sacrifício de Jesus. Veja, por exemplo, no Evangelho de Lucas, a menção do próprio Cristo ao evento. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão, porque vos declaro que não tornarei a comer, até que ela se cumpra no reino de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos de 15 a 16. Evidente aí a referência de que a Páscoa já era uma comemoração na época de Jesus, uma festa cultural e, portanto, o que fez a Igreja foi aproveitar-se do sentido da festa para adaptá-la, dando-lhe um novo significado, associando-o à imolação de Jesus no pós-julgamento, na execução da sentença de Pilatos. No que concerne à ressurreição, podemos dizer que a interpretação tradicional aponta para a possibilidade de mantença da estrutura corporal do Cristo no post-mortem, situação totalmente rechaçada pela ciência, em virtude do apodrecimento e deteriorização do envoltório físico. As igrejas cristãs insistem na hipótese do Cristo ter subido aos céus em corpo e alma, e fará o mesmo em relação a todos os eleitos no chamado juízo final. Isto é, pessoas que morreram pelos séculos afora, cujos corpos já foram decompostos e reaproveitados pela terra, ressurgirão perfeitos, reconstituindo as estruturas orgânicas do dia do julgamento, onde o Cristo separará justos e ímpios. A lógica e o bom senso espíritas abominam tal teoria, pela impossibilidade física e pela injustiça moral. Afinal, com a lei dos renascimentos, estabelece-se um critério mais justo para aferir a competência ou a qualificação de todos os espíritos, com tantas oportunidades quanto sejam necessárias. No nascer de novo, é possível a todos progredirem. Mas como explicar então as aparições de Jesus nos 40 dias póstumos?
mencionadas pelos religiosos na alusão à Páscoa? A fenomenologia espírita mediúnica aponta para as manifestações psíquicas descritas como mediunidades. Em algumas ocasiões, como a conversa com Maria de Magdala, que havia ido até o sepulcro para depositar algumas flores e orar, perguntando a Jesus como se fosse o jardineiro. Após ver a lápide removida, para onde levar o corpo do Rabboni? Podemos estar diante da materialização, isto é, a utilização de fluido ectoplásmico de seres encarnados para possibilitar que o espírito seja visto por todos. Igual circunstância se dá também no colóquio de Tomé com os demais discípulos que haviam visto Jesus, de que ele só acreditaria se colocasse as mãos nas chagas do Cristo. E isto, em verdade, pelos relatos bíblicos, acontece. Noutras situações, estamos diante de uma outra manifestação psíquica, conhecida a mediunidade de vidência, quando, pelo uso das faculdades mediúnicas, alguém pode ver os espíritos. A Páscoa, em verdade, pela interpretação das religiões e seitas tradicionais, acha-se envolta num preocupante e negativo contexto de culpa. Afinal, acredita-se que Jesus teria padecido em razão dos nossos pecados, numa alusão descabida de que todo o sofrimento de Jesus teria sido realizado para nos salvar dos próprios erros ou dos erros cometidos por nossos ancestrais, em especial os bíblicos Adão e Eva no paraíso. A presença do Cordeiro imolado, que cumpre as profecias do Antigo Testamento quanto à perseguição e violência contra o Filho de Deus, está flagrantemente aposta em todas as igrejas, nos crucifixos e nos quadros que relatam, em cores vivas, as fases da via sacra. Essa tradição judaico-cristã da culpa é a grande diferença entre a Páscoa tradicional e a Páscoa espírita, se é que a última existe. Em verdade, nós espíritas devemos reconhecer a data da Páscoa como a grande e última lição de Jesus, que vence as iniquidades, que retorna triunfante, que prossegue sua cátedra pedagógica para asseverar que permaneceria eternamente conosco, na direção bussolar de nossos passos doravante. Nesses dias de festas materiais e ou lembranças do sofrimento do Rabi, possamos nós encarar a Páscoa como um momento de transformação, a vera evocação de liberdade, pois uma vez despojado do envoltório corporal, pôde Jesus retornar ao plano espiritual, para de lá continuar coordenando o processo depurativo de nosso orbe. Longe da remissão da celebração de uma festa pastoral ou agrícola, ou da libertação de um povo oprimido, ou da ressurreição de Jesus, possa ela ser encarada por nós, espíritas, como a vitória real da vida sobre a morte, pela certeza da imortalidade e da reencarnação. Porque a vida, em essência, só pode ser conceituada como o amor, calcado nos grandes exemplos da própria existência de Jesus, de amor ao próximo e de valorização da própria vida. Nesta Páscoa, assim quando estiveres junto aos teus mais caros, lembra-te de reverenciar os belos exemplos de Jesus, que o imortalizam e que nos guiam para um dia também estarmos na condição experimentada por Ele, qual seja a de sermos deuses fazendo brilhar a nossa luz. Comemore então, meu amigo, uma outra Páscoa, a sua Páscoa, a da sua transformação rumo a uma vida plena. Curta, compartilhe e comente. Ative o sininho para ser lembrado de todos os vídeos. Um abraço e até mais!